Espia só o que o povo fala quando aparece a cidade de Itapeva na internet. Encapotado, minérios, alagamento, faxina, tranquila. Itapeva é uma cidade que teve que se mudar para existir. Há quase 200 anos, um artista francês saiu do Rio de Janeiro e se encantou com a região. Itapeva é produtora de minérios e potência no agronegócio. Mas o seu grande patrimônio cultural é uma iguaria saborosa feita da farinha de milho e do frango caipira, o encapotado. Esse nasceu lá, é legítimo da terra e não se fala mais nisso. Em 1816, o artista francês Jean-Baptiste Debré veio ao Brasil contratado pela família real. A missão dele era retratar o país e ensinar a sua arte. As obras de Debré mostravam situações cotidianas da capital, do Rio de Janeiro. A violência da escravidão, o comércio e até cenas triviais como a hora da refeição. O que pouca gente sabe é que Debré teve uma atração especial por Itapeva. No seu livro Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil, Debré elogia as estradas da região. Ele produziu esse quadro retratando Itapeva. 2 símbolos da cidade aparecem aí: a plantação de milho e lá no fundo a Catedral de Santana, marco zero do município. A catedral já foi restaurada algumas vezes. Lá se pode ver um caminho aberto por indígenas e tropeiros para desenvolver a região. Mas há um detalhe dessa história que pouca gente conhece. Um erro estratégico que quase tirou a cidade do mapa. Bem no início da sua história, Itapeva teve que promover uma mudança radical. Literalmente, ela teve que mudar de lugar para fazer parte das rotas comerciais. Itapeva se mudou para existir. Foi assim, lá no século XVIII, chegou uma ordem da Rainha de Portugal, Dona Maria I, a Louca, para que se construísse naquela região uma vila, o nome escolhido, Vila Velha. O encarregado da epopeia, Antônio Furquim Pedroso, fundou a vila, só que a 18 quilômetros da Estrada Geral, a única rota que ligava o eixo comercial entre São Paulo e o Rio Grande do Sul. Deu ruim, é claro, ninguém passava por lá. O povo ficou tiririca com o Furquim, que deu no pé. Sobrou para um bandeirante, Felipe de Campos Bicudo, que promoveu a mudança da vila para perto da estrada, que foi rebatizada Vila de Itapeva da Faxina. Aí que vem a faxina lá da internet. Só mais tarde, a cidade de Itapeva brilhou sozinha sem nenhum outro sobrenome, em 1938. A natureza que encantou Debré continua atraindo visitantes. A cidade é um polo de turismo ecológico. O Cânion Pirituba tem cachoeiras, rio, mata virgem. É possível fazer canoagem, explorar cavernas e trilha de bike ou a pé. O complexo turístico Pilão d'Água é uma aula de história e aventura. A fazenda era um ponto de parada dos tropeiros, os homens que faziam a logística do comércio pelo país em lombo de mula. O Parque Rupestre Água Limpa tem inscrições dos povos que habitavam a região há 2000 anos. É um lugar com uma rica biodiversidade, paredões rochosos, cachoeira, uma alegria para turistas e alpinistas. Lá está também o Quilombo do Jaó, criado apenas 1 ano depois da lei que aboliu a escravidão no Brasil. Hoje, essa comunidade, além de atrair turistas interessados em conhecer a sua história, produz os alimentos que são oferecidos na merenda das escolas do município. O cuidado com o meio ambiente atrai turistas e movimenta a economia. Vamos conhecer agora um cara que pedala de um lado para outro da região, proporcionando uma experiência fascinante. O cicloturismo é a atividade cada vez mais importante em Itapeva. E aí, galera, estamos aqui no Cânion Pirituba. A gente está aqui no mirante da Cachoeira do Palmito Mole. O legal desse atrativo é que é um atrativo de um dia todo. Você vem aqui, deixa o carro, faz todo o rolê, né? Vai nas cachoeiras, vai nos mirantes, nas piscinas e volta de novo no carro. Esse aqui é uma formação chamada Escarpamento Estrutural de Furnas. É um cânion que começa lá em Campo Largo, do lado de Curitiba. Essas formações são de rochas de arenito, são rochas sedimentares.
significa que um dia a água passou aqui em cima. Um dos setores que tem crescido bastante na nossa região, não só na região como no Brasil todo, é o cicloturismo. É uma cultura, na verdade, é um estilo de vida que tem cada vez chamado mais gente para essa modalidade. Ele une não só o esporte, como a qualidade de vida. Conhecer a natureza, conhecer a cachoeira, fazer amizade, né? O bem-estar. É um setor turístico que está muito ligado aqui na região. Os negócios do campo movimentam a economia de Itapeva e da região sudoeste de São Paulo. Soja, tomate, milho alavancam as finanças de Itapeva. Itapeva é a maior produtora de tomate do estado de São Paulo. Em 2019, produziu 5 milhões de toneladas de milho. Está entre as principais produtoras do sudoeste paulista. E o município de Tararé, bem pertinho ali de Itapeva, é o 4º produtor de trigo do estado. Com tanta produção aí nessa região do sudoeste, começaram a surgir iniciativas saborosas, como os festivais gastronômicos. Nós vamos conhecer agora o Roteiro do Milho, aquele que segue o caminho dos tropeiros e conta as histórias e recupera preciosidades da culinária desta época. Vou falar com a figura que criou o Roteiro do Milho, Cristina, mas antes eu quero entender por que nasce tanta coisa boa nessa região. O que ela tem de especial? A cultura do milho, ela já era presente no território brasileiro por causa dos indígenas, né? E ela foi absorvida durante a colonização, depois os tropeiros, né? Também mantiveram essa prática, e depois a culinária caipira, né, que fez com que essa região mantivesse uma cultura ao redor do milho bastante forte. E atualmente, na verdade, essa é a região de maior produção de milho do estado de São Paulo também. Uau! E também de tomate, de soja. A gente costuma dizer que ela é o celeiro do estado de São Paulo, porque ela é muito importante assim, para a agricultura, porque ela fornece tanto alimentos de grandes culturas, né, como grãos, né, também eucalipto, também o trigo é importante nessa região. Então, ela é uma região de grande diversidade de agropecuária, assim, importante para o estado, para abastecer o estado de São Paulo. Que cidades do sudoeste fazem parte do roteiro? São 8 municípios, abrangendo uma rota de aproximadamente 200 quilômetros, que fazem parte de Tapetininga, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Guapiara, Apiaí, Ribeirão Branco e Itapeva. Que delícia, hein? O que a gente pode ver nesse roteiro? O roteiro ele foca bastante os pratos à base de milho, né? Um turismo pensando gastronômico, né? E que cada município desse, ele conserva um prato, uma peculiaridade de algum prato à base de farinha de milho ou milho verde. Tem o bolinho de frango ou encapotado, o rojão, que é também típico daqui, que é como se fosse uma kafta de carne de porco, feito com farinha de milho, o mingau de milho verde com frango, a pamonha também, que é bastante consumida aqui, com croquete de milho, de farinha de milho também, que é bastante gostoso. Fala mais do encapotado, por que os turistas procuram tanto ele? Esse nome, na verdade, ele veio dos tropeiros, né? Porque ele era um pedaço de frango encapotado com uma massa de farinha de milho, pensando nos capotes que os tropeiros usavam para se proteger do frio, né? Então você encapotava o pedaço de frango e ele é muito gostoso, de fato. Ele é um quitute bastante gostoso e bastante desconhecido fora da região, né? Mas aqui é o que o pessoal mais consome. Ó, esse som aí, ó, te lembra alguma coisa? Já ouvimos muito aqui na nossa série. É o sinal do trem, da mobilidade, que vai alterar os negócios de Itapeva e do sudoeste paulista. Se antes se demorava uma semana para chegar na capital paulista, com o trem, pouco mais de 10 horas. E os avanços não param aí. Chegaram as rodovias. Raposo Tavares, na década de 20, e Castelo Branco, na década de 60. A troca do comércio e dos negócios foi ficando cada vez mais intensa. Hoje, costuma-se levar 4 horas até o Porto de Santos ou 6 horas até o Porto de Pararaguá,
no Paraná. O desafio é o de sempre, continuar melhorando a estrutura tanto para Itapeva quanto municípios vizinhos. A ampliação da rodovia SP-258 é esperada para melhorar a conexão entre Itararé e Itapeva para o escoamento de produtos agrícolas e minerais. Por falar em minério, na década de 1960, houve uma descoberta de recursos minerais nessa região. Itapeva se tornou capital de valiosos produtos do subsolo, filitos, calcários e quartzitos. A região tem um histórico com a mineração. O município de Capão Bonito, a 60 quilômetros de Itapeva, foi fundado por moradores atraídos por essas riquezas minerais, em especial o granito. Bom Sucesso do Itararé é outro exemplo, criado em 1991 com destaque para a produção de minério de ferro. A possibilidade de negócios atraiu indústrias para Itapeva. A Votorantim Cimentos, uma das maiores empresas brasileiras no setor de mineração, começou na cidade extraindo e transformando o calcário. Desde 2008, a Nutriceller tem matriz em Itapeva. Ela fabrica e distribui fertilizantes agrícolas. O Grupo Maringá escolheu a cidade como base para seus investimentos em siderurgia. A empresa está entre as maiores produtoras de ferroligas de manganês no Brasil. Mas esse conjunto de cidades não vive apenas de bons resultados. Nas décadas de 1920 e 30, o Sudoeste Paulista ficou conhecido como o ramal da fome. Lembra das tags que o pessoal falava lá da internet de Itapeva? Infraestrutura, educação. É o pessoal protestando, querendo mudar essa realidade. E tem muita gente trabalhando para virar esse jogo, com inovação. E agora, diretamente de Itapeva, Camila de Oliveira, dicas de estudo, mais de 300 mil seguidores, Camila, só 12 aninhos, é isso? O meu objetivo era postar os meus resumos, porque eu sempre gostei de fazer os meus resumos, eu sempre tive esse hábito de estudar muito forte, porque na minha família tem vários e vários professores, então eu sempre fui boa aluna, eu sempre gostei muito de estudar, e foi esse meu principal objetivo mesmo. Camila, você tem os seus seguidores da sua sala aí de Itapeva, mas hoje você atinge gente do Brasil inteiro, né? A maioria dos meus seguidores é do estado de São Paulo, não tem como eu saber precisamente de que região eles são, mas o que eu sei é que a maioria são da capital de São Paulo, de São Paulo mesmo, ou da região, porque às vezes eu faço encontrinhos na cidade de São Paulo, e sempre vai muita gente, então tem como saber disso também. Mas eu tenho seguidores espalhados pelo Brasil todo, e tem gente até de Portugal que me segue, e eu acho isso muito louco. O que você sonha para o seu futuro e o futuro da cidade que você mora? Para o meu futuro, eu desejo passar numa faculdade, ser feliz, né, principalmente, e para a cidade, o que eu mais sonho, assim, para Itapeva, o desenvolvimento cultural da cidade. Itapeva, cidade que precisou mudar para existir. Precisou superar os desafios para crescer. É terra de gente criativa, apaixonada por aventura, por uma boa comida caipira, terra de inovação e de gente que valoriza a sua história e a natureza. Eu deixei 3 dicas imperdíveis de Itapeva aqui na descrição. Tem outras? Deixe nos comentários. Gostou do conteúdo? Tem 10 episódios da série Os Movimentos das Cidades que eu faço com o apoio da CCR. Dá um joinha e ajude a espalhar este conteúdo. Em té.